Neste vídeo, vamos aprender como recuperar os dias úteis dos meses, assunto que é muito recorrente no desenvolvimento de planilhas Google. Não sou professor, portanto, se alguma parte não ficar clara, poste nos comentários que eu responderei dentro do possível. Vamos criar uma planilha vazia para podermos desenvolver os nossos exemplos. Renomeando a nossa planilha com um nome mais amigável. O Google Planilhas possui algumas funções específicas para se trabalhar com datas e horas. Não pretendemos esgotar o assunto neste vídeo, apenas mostrar algumas soluções possíveis para demandas comuns no desenvolvimento de planilhas. Cabe ao desenvolvedor consultar a lista de funções e identificar a função ou a combinação delas mais adequada às suas necessidades. A função Weekday recupera o número do dia da semana, sendo o domingo o dia número 1 e o sábado o número 7, portanto, os dias da semana são de 2 a 6. Essa função será importante para os nossos propósitos nesse vídeo. Para exemplificar, vamos utilizar o mês de setembro de 2022. Observe que o dia 5 foi uma segunda-feira, por isso foi recuperado o valor 2. Neste primeiro exemplo, criamos uma matriz de dados com duas colunas. Na primeira colocamos o número do dia da semana e na segunda, o nome que desejamos dar ao dia da semana. Dessa forma, seria possível fazer as eventuais alterações em um único local. Com o uso da função VLOOKUP, podemos recuperar o nome de cada dia em função do número do dia da semana. Agora, podemos passar o conteúdo da coluna B para dentro de uma fórmula e excluir essa coluna. Observe que alteramos os nomes dos dias facilmente e essas alterações seriam refletidas em toda a planilha. Na mesma matriz, poderiam ser acrescidas outras colunas com a abreviatura do nome, por exemplo, ou em outro idioma, se fosse o caso. Para que possamos utilizar somente uma fórmula, alteramos a primeira linha para uma função de matriz. O intervalo poderia ser toda a coluna ao invés de parte dela. Vamos fazer de uma outra maneira, com o emprego da função condicional if.
Pesquise também pela função Swift, que pode ser vantajosa para o caso de se possuir muitas condições. Basicamente, primeiro a fórmula verifica se a data caiu num domingo. Se isso não aconteceu, verifica se caiu numa segunda e assim por diante, até chegarmos à sexta-feira, de forma que todos os dias da semana sejam contemplados. Vamos dar uma organizada na fórmula para que possa ficar mais claro o raciocínio. Esse procedimento é apenas visual, não altera o resultado retornado. Mais uma vez, vamos empregar uma função de matriz para que a fórmula seja inserida somente na primeira linha. Colocamos o intervalo até a linha 10, mas, de novo, o intervalo poderia ser toda a coluna ao invés de parte dela. Fizemos de duas maneiras diferentes. A primeira maneira foi com o uso de uma matriz com os dados, e da outra maneira, colocamos os nomes dos dias da semana dentro da própria fórmula. Vamos limpar o nosso cenário, mas na planilha compartilhada, todas as fórmulas serão mantidas. Vamos supor que precisássemos recuperar todos os dias úteis de determinado mês. Entendendo a fórmula da primeira linha, se o primeiro dia do mês cai no domingo, o primeiro dia útil a ser listado seria o dia 2, que é uma segunda-feira.
Se cai no sábado, o primeiro dia útil a ser listado seria o dia 3. Se o primeiro dia do mês for um dia de semana, será este o primeiro dia útil. Da segunda linha em diante, a fórmula é única. Ela, basicamente, verifica se o dia atual é um sábado. Se for, o dia útil será acrescido em 3 a partir do dia anterior. Qualquer outro dia, será acrescido apenas 1 ao dia anterior. Vamos supor agora que a nossa demanda fosse identificar o último dia útil de cada mês. Numa coluna, colocamos todos os meses desejados e na seguinte, a data do último dia útil.
A fórmula, basicamente, é o seguinte: se o último dia do mês for de segunda a sexta, esse será o último dia útil. Se for no sábado, subtrai-se um dia, e se for no domingo, subtrai-se 2 dias. Essa fórmula se repete por toda a coluna ou intervalo desejado. Para facilitar a compreensão, formatamos a primeira coluna como mês e ano. Nesse próximo exemplo, a título de se mostrar o potencial dos scripts, vamos utilizar um pequeno código. Vamos supor que se precisasse listar numa única célula os próximos n dias úteis, independente do mês. Numa célula, iremos digitar ou escolher a data de referência, e numa outra, a quantidade de próximos dias úteis que desejamos ver listados na célula. Vamos abrir o nosso editor de scripts. Renomeando a nossa função. A ideia nesse caso é que a nossa função receba 2 parâmetros: a referência da célula, que contenha a data, e a da célula com a quantidade de dias úteis desejados, de forma que o usuário possa simplesmente chamar a função referenciando os parâmetros. Na célula C4, serão listados os próximos dias úteis, recuperados pela função que iremos criar. Inicialmente, criamos variáveis para armazenar o dia, o mês e o ano da data. No caso do dia, iremos acrescer um para que sejam considerados os dias úteis a partir do dia seguinte ao que está na planilha como parâmetro. Criamos, ainda, variáveis para controlar o total de dias úteis e outra para armazenar o resultado do processamento. Cria-se um loop onde se vai, dia a dia, verificando se o mesmo é útil ou não.
Se for útil, esse dia, com o devido tratamento, é adicionado à variável que armazena os resultados, enquanto o total de dias é acrescido de 1, passando para o próximo dia e assim por diante, até que a quantidade de dias úteis seja igual à quantidade informada para a função via parâmetro. Esse hífen foi colocado apenas para separar as datas dentro da célula. Por último, a função retorna a lista com os dias úteis recuperados. Observe que na versão final deste script, alteramos o ano para uma recuperação com 4 dígitos para ficar mais seguro. Para ilustrar, estamos mostrando uma função nativa do Google Planilhas que calcula a data que segue um número de dias úteis a partir de determinada data de início.
Passando-se os mesmos parâmetros contidos nas células B1 e B2, ela retorna o último dia útil dentro da quantidade fornecida. Recentemente, o Google anunciou a criação de novas funções no Planilhas, dentre elas a função Lambda. Para que esse assunto não passasse despercebido nesse vídeo, estamos disponibilizando duas versões de fórmulas com o uso dessa função. Na planilha compartilhada, essas fórmulas serão mantidas. Bom pessoal, por hoje é isso. Se gostou, não se esqueça de dar o seu like e se inscrever. Até o próximo vídeo.